fortaleza de São José, em frente à cidade de Macapá, não representa apenas a história da resistência contra a invasão de corsários ingleses, franceses e holandeses que desejavam invadir o Amapá na época em que o Brasil era colônia de Portugal. O forte representa também a origem de um povo. Na época de sua construção, para se livrar dos maus tratos que eram submetidos, negros escravos trazidos para erguer a fortaleza fugiu do trabalho e foram abrindo os caminhos impenetráveis rumo ao norte de Macapá. Os escravos formaram um quilombo onde passaram a ficar protegidos. Assim nasceu Curiaú. Localizado a 12 quilômetros de Macapá, o Curiaú ainda guarda bem vivo a história de seus antepassados. São histórias contadas de geração para geração, herança de pai para filho que permanece viva na memória dos mais antigos moradores de hoje, como é o caso do seu Joaquim Tibúrcio, de 76 anos. O bisavô dele foi um dos escravos que formaram a primeira geração do Curiaú. E como ele não tendo filho, a morte chegou, levou ele e ficou o terreno para os escravos dele. Os escravos, quando chegaram aqui, eles ficaram no Mucambo, não foi? Mas depois. Aí aonde tem aquela igreja, lá eles criaram a casa, que dá-se o nome de Casa Grande. Que tem a Casa Grande, São Francisco da Casa Grande da parte de lá. E essa também era a Casa Grande, do tempo dos escravos. Aí eles habitaram aí, e aí eles foram morrendo um e ficaram, eles eram 7 irmãos. Justamente dessa irmã dessa minha Dominga Francisca do Espírito Santo, da minha bisavó. Aí eles foram morrendo e ficaram aqui. Amansaram o terreno e ficaram habitados aqui dentro do Curiaú. Depois surgiu o tal de Mucambo. Aí os pretos que fugiram dos escravos iam para esse Mucambo, que é a extrema do nosso terreno. O quilombo de ontem se transformou na vila de hoje, mas a localidade ainda guarda vários aspectos da vida de seus antepassados. O estilo rústico de construção das moradias, a prevalência da cor negra de seus moradores, que não permitem a entrada de estranhos, a sobrevivência baseada na cultura de subsistência, como a plantação de mandioca e feijão, e a criação de animais que servem de base alimentar, como suínos e aves. Mas a mais forte tradição preservada no Curiaú vem do profundo sentimento religioso da comunidade, dividida em 2 locais, Curiaú de fora e Curiaú de dentro. Uma divisão que existe apenas no espaço geográfico de 1 quilômetro. As 2 comunidades se unem também na veneração a santos da Igreja Católica, festejados em manifestações folclóricas, como a dança do Mar Abaixo e o batuque. São Sebastião é homenageado em janeiro e São Joaquim em agosto. As crianças do Curiaú não têm hora para entrar na pequena capela que guarda as imagens dos santos. Elas também aprendem a respeitar o sentimento religioso que vem dos antepassados e vão se encarregar de passar e preservar as festas religiosas às futuras gerações. Junto com os santos, os instrumentos musicais usados para os cânticos e ladainhas também ficam guardados na capela. Os moradores do Curiaú sentem orgulho e emoção quando são perguntados sobre suas manifestações religiosas.
Quais os instrumentos que é utilizado para fazer o batuque? Para fazer o tambor, o pandeiro. Então são os instrumentos que a gente usa. Une toda a comunidade. Aí faz a festa. Surgiu o batuque? Olha, surgiu porque os idosos, né, começaram, essa história, eles fizeram um macaco, fizeram um amassador, e aí eles começaram, aí não teve não, os homens eram mesmo certo e não sabiam ler, mas só bastava olhar para você, fazia o verso, inversava, e aí a festa tecia até o dia amanhecer. Quando é que se comemora o batuque, se pratica o batuque aqui? Aqui se comemora dia 20, que é de São Sebastião, e em agosto, que é de São Joaquim. A festa de São Joaquim do dia 9 ao dia 18 de agosto, 19 de agosto. Dona Avenina é uma das mais antigas moradoras do Curiaú. A idade não permite mais ela falar com lucidez, mas ela representa, sem dúvida, uma das testemunhas que acompanharam as mudanças significativas da vila nos últimos anos. A estrada de chão batido que separa o Curiaú de fora do Curiaú de dentro ainda é um longo caminho, mas o progresso já chegou por aqui. A estrada asfaltada que corta uma das vilas veio facilitar o acesso. A energia elétrica é outro sinal de que a vila, mesmo se mantendo como uma sociedade fechada, precisa dos benefícios mais elementares da cidade. Quem vai à vila do Curiaú não se surpreende somente com a história e os aspectos de vida da localidade. O Curiaú preserva também belezas naturais que impressionam quem chega aqui pela primeira vez. Os campos que se perdem na extensão servem de pastagem natural para os rebanhos de búfalos. As variedades de aves e pássaros, como a garça, a marreca e o tuiuiu, compõem um dos cenários mais belos do local. As aves reunidas em bandos são geralmente um espetáculo à parte. A paisagem do Curiaú costuma modificar conforme as estações do ano. No verão, os imensos lagos naturais ficam secos. No inverno, voltam a encher. No período intermediário entre a seca e a chuva, os moradores aproveitam para pescar com mais intensidade. O lago raso significa tempo fértil para a pesca. Com a zagaia na mão, o pescador do Curiaú mostra muita habilidade. E assim, o Curiaú segue preservando o misticismo, as tradições e as belezas naturais. Do quilombo de ontem para a vila de hoje, se mantém a história viva da cultura de um povo, que nem o tempo, em mais de 200 anos, e o progresso que chega inevitável, conseguiu apagar.